Bem, boa noite aí para vocês, tá? Bora começar, tá joia? A correção, a revisão já dessa parte de toxicinética e toxodinâmica para vocês, tá bom? É, lembrando para vocês, tá? Essa aula, essa videoaula vai estar gravada, eu vou postar ao término dela, eu devo estar postando até o final da noite na plataforma para vocês, juntamente também com os comentários, com a aula no YouTube, tá? Que vai ficar para vocês também postada na plataforma, tá? Para servir de apoio para vocês, tá ok? Combinado dessa maneira? Hein? Tá tudo ok? Hein, meninas? Tá? Tudo certo, professor. Então, vamos lá. Neste primeiro momento, tá, a gente vai fazer a correção do exercício de toxicinética, tá? Que ele foi dividido em duas etapas. Nesse primeiro exercício de 4 perguntas, aonde eu faço a primeira pergunta para vocês. O que é toxicinética? Se vocês se lembrarem, tá, da definição de toxicinética, nós veremos que, tá, que a toxicinética nada mais é do que a relação entre a quantidade, ou seja, é a quantidade do agente tóxico, tá ok? Que atua sobre o nosso organismo, tá? Ou seja, a toxicinética, ela se preocupa aqui em estudar a quantidade desse agente tóxico que atua sobre o nosso organismo e a concentração que este agente tóxico vai se apresentar, vai estar no plasma do humano. Isto, tá? Isto através dos 4 processos que correspondem à toxicinética, que são quais? Absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Ficou claro essa resposta para vocês? Hein? Tá certo aí para vocês? Ou querem que eu repita de novo a resposta para vocês? Hein, meninada? Tá bom. A segunda pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: é discorrer sobre os mecanismos de transporte celulares, tá? Quando nós falamos dos mecanismos celulares, dos mecanismos de transporte celulares, essa parte dos mecanismos de transporte celulares, eles estão inseridos, tá, na parte da absorção do agente tóxico. Ou seja, é quando o agente tóxico, tá, vai o quê? Vai atravessar a membrana, no caso, a membrana plasmática, e entrar, tá? E entrar em contato com a circulação sanguínea. Só que para um agente tóxico conseguir passar, conseguir atravessar essa membrana plasmática ou celular, tá? Ele precisa fazer essa passagem através de mecanismos de transporte. E aqui nós temos vários tipos de mecanismos de transporte que eu falei para vocês nessa aula de toxicinética, que são quais? Nós temos o transporte passivo, tá? Que ele é representado aqui pela filtração, tá? Que uma das principais características do mecanismo por transporte passivo por meio da filtração é que ele é dependente de um gradiente de concentração, ou seja, a passagem do agente tóxico se faz por meio de membranas, tá? Aonde essas membranas, tá, são membranas polares que fazem com que haja uma conversão, tá, uma afinidade por compostos hidrossolúveis, e quanto menor for o diâmetro, ou seja, quanto menor for o tamanho da partícula deste agente tóxico, mais facilmente este agente tóxico consegue o quê? Ele consegue passar, tá? Além disso, nós também verificamos que, além do transporte passivo, que
que é feito pela filtração, nós também temos o transporte ativo, que, diferentemente do passivo, aqui há um consumo de energia pelo fato que esse agente tóxico ele vai contra um gradiente de concentração. E, além disso, ele precisa daqui do auxílio de proteínas transportadoras que ajudem essa molécula, que ajudem esse agente tóxico a passar pela membrana plasmática. Um outro tipo, tá? Um outro tipo, ou um exemplo, tá, ok? Desse tipo de transporte ativo é o que ocorre na pinocitose, que as partículas, no caso, partículas líquidas, conseguem ser fagocitadas, tá bom? Além disso, nós também temos, tá, a difusão facilitada como outro mecanismo de transporte aqui, aonde na difusão facilitada, aqui nós usamos também moléculas transportadoras, só que aqui não há um consumo de energia na forma de ATP, ou seja, o transporte, por mais que nós utilizemos um transportador, aqui este transporte não há necessidade de um consumo de energia pelo fato que esse transporte se faz a favor de um gradiente de concentração que faz com que essa molécula desse agente tóxico seja que consiga atravessar, que consiga penetrar pela membrana sem haver gasto algum de energia gerada. Diferente no transporte ativo, que aqui eu consumo energia porque eu estou indo contra o gradiente de concentração. Até aí, alguma dúvida, meninada? Tá tudo certo? Querem que eu repita de novo? Hein? Tudo certo, professor. Um detalhe, estão mandando mensagem lá no grupo dizendo que não estão conseguindo entrar. Mas eu acabei de enviar o link. Espera aí. Eu reencaminhei. Será que você tem que deixar livre o acesso aí? Não, mas o acesso aqui, porque até todos que estão entrando, eu estou com 8 pessoas aqui dentro. As 8 pessoas que entraram aqui, tá? Que pediram, que linkaram comigo, eu dei o ok e entraram. Eu não sei se é alguma coisa na conexão deles, tá? Que eles não estão conseguindo entrar, conseguindo linkar para completar, para chegar aqui ao pedido de para eu adicionar vocês no chat de reunião, Vou pedir para tentarem de novo. tá? Agora, continuando, na terceira questão, eu peço para vocês, tá, diferenciarem e explicarem a diferença entre a via respiratória e a via digestiva. Lembrem vocês que durante o processo de absorção, que eu já falei para vocês que é a passagem do agente tóxico pela membrana plasmática, tá? Essa passagem se faz através de mecanismos de transporte que eu já citei para vocês, que é o caso do transporte passivo, o transporte ativo, pela pinocitose e pela difusão facilitada. Só que esses mecanismos, eles são utilizados por 3 tipos de vias, tá? Aqui 3 tipos de via, tá? De absorção, que são quais? A via cutânea, a via digestiva e a via respiratória. Cada uma dessas 3 vias tem características peculiares, como, por exemplo, tá? A absorção pela via cutânea, ela se faz principalmente pela pele e pelas mucosas, aonde essa penetração, tá? E lembrando para vocês que esta penetração pela pele, principalmente pela derme, ela ocorre porque ela ocorre através da passagem dessa pele que é composta por múltiplas camadas. E se a gente for levar em conta o peso corporal aqui, tá? Se a gente
for levar em conta o peso corporal, tá, dessa pele, dessa derme, ela corresponde a quase 10% do peso corpóreo do indivíduo. E é através dessas múltiplas camadas que agentes tóxicos de diferentes constituições químicas conseguem penetrar, como, por exemplo, ácidos, bases, tá? E sais oxidantes. E ao momento que eles conseguem penetrar, é que eles conseguem produzir um efeito tóxico, que pode ser, tá, ou um efeito tópico, ou seja, uma lesão, uma sensibilização, até uma corrosão na pele, até efeitos mais profundos, ou seja, quando esse agente tóxico consegue penetrar mais profundamente na pele do indivíduo, causando efeitos sistêmicos. E as características que fazem com que esse agente tóxico consiga penetrar na pele são quais? Primeiro, o coeficiente de partição óleo e água. Não se esqueçam que qual é a natureza da nossa membrana. A nossa membrana, ela é lipos, tá? Ela é a base de lipídios. Então, quanto mais oleosa se tornar, ou seja, quanto mais lipídica ela for, mais facilmente desse agente tóxico conseguir penetrar. Esta é uma diferença que até eu coloquei para vocês, eu citei para vocês na aula, a respeito dos cosméticos, que eles, dependendo da natureza dos cosméticos, principalmente aqueles que não são muito à base de que a base oleosa ou lipossolúvel, eles conseguem realizar aqui efeitos tóxicos locais. É diferente de pomadas ou cremes, principalmente aqueles que são à base de corticoides, que são altamente lipossolúveis, que eles têm uma melhor absorção pela pele e conseguem penetrar rapidamente através dela, provocando lesões mais profundas. Essas são as características principais da absorção pela pele, pela mucosa. Agora, quando eu falo da via respiratória, nós temos que entender que a absorção pela essa via, ela compreende não somente a absorção pelo trato respiratório superior, quanto pelo inferior, aonde esse agente tóxico ele consegue penetrar e consegue atingir a árvore brônquica. Dessa forma, nós observamos o quê? Dessa forma, nós observamos que partículas sólidas e líquidas, elas conseguem penetrar pelo sistema respiratório. E, dependendo da composição, se é um gás ou uma substância volátil, aí esse agente tóxico ele consegue se concentrar melhor e penetrar mais profundamente no sistema respiratório. Além disso, o próprio tamanho da partícula, da molécula deste agente tóxico faz com que ele penetre mais profundo. Exemplos são que eu coloco para vocês, como, por exemplo, agentes tóxicos que são menos de 1 micrômetro, eles conseguem atingir os alvéolos pulmonares. Já agentes tóxicos que estão entre 2 a 5 micrômetros, eles ficam presos na região traqueobronquiolar. E agentes tóxicos que sejam de 5 micrômetros ou a mais do que isso, eles conseguem ser eliminados. Ou seja, o tamanho e a dimensão da partícula do agente tóxico faz com que ele consiga ficar preso, tá, no sistema respiratório, provocando lesões. E outra característica que é importante ser chamado a atenção para vocês, a própria questão da propriedade físico-química, pois quanto mais lipossolúvel esse agente tóxico for, mais facilmente ele consegue o quê? Facilmente ele consegue ser difundido pela membrana pulmonar e atingir, tá, a vasculatura, os vasos sanguíneos. Não se esqueçam aqui que o pulmão, tá, é um órgão que ele tem uma grande perfusão sanguínea, ou seja, há vários vasos saindo dele e chegando dele. Outra questão, tá, que eu até falei para vocês na aula, que é o coeficiente de partição sanguiar, ou seja, é o coeficiente que corresponde à concentração desse agente tóxico presente no meio ambiente, ou seja, no ar, e
a concentração desse agente tóxico presente no sangue. Ou seja, se eu digo para vocês que eu tenho um agente tóxico que tem um alto coeficiente de partição, ou seja, ele tem o quê? Ele passa facilmente do ar para o sangue. Tá? Isto por quê? Porque ele é altamente o quê? Lipossolúvel. Agora, o inverso, tá? Faz com que pequenas concentrações, ou seja, pequenas quantidades deste agente tóxico fique o quê? Fique arrastada para o sangue, ou seja, ele seja distribuído, seja absorvido de forma fracionada para o sangue. Ficou entendida essa parte? Hein, pessoal? Tanto da parte da pele, da mucosa, quanto da parte do trato da via respiratória para vocês? Hein, meninada? Sim, ficou. Gleison, entendeste? Pamela? Daiane, Dani, Denise? Ok, professor. Tá certo. Agora, quando nós falamos da terceira via, que é a via pela absorção pela via digestiva, duas questões nós temos que chamar a atenção de vocês, que é o quê? Que é acidental e voluntária. Uma via de absorção pela via digestiva acidental, tá? Ela corresponde ao quê? Ela corresponde a acidentes ou tá? Acidentes ocorridos devido a uma contaminação, devido a alguma alteração que algum componente, seja um alimento ou não, estiver o que aqui? Estiver contaminado por um agente tóxico. É diferente da via digestiva voluntária, porque na via digestiva voluntária eu posso estar inserido o quê? Uma tentativa ou de suicídio ou homicídio. Ou seja, quando a gente ingere um componente que esteja contaminado e a pessoa voluntariamente ingere ele para algum fim, acarretando algum dano ao teu organismo. Estas são as duas diferenças que nós temos que ter. Tá? Além disso, na via digestiva, existem fatores influenciadores que fazem com que essa via digestiva ela seja uma via de preleição, ou seja, de preferência para vários agentes tóxicos, tá? Como, por exemplo, a presença de microvilosidades presentes, tá? No trato gastrointestinal, principalmente no intestino, que facilitam aqui, tá? Que facilitam aqui a absorção de certos componentes, de certos agentes tóxicos. O próprio pH e o pKa, fármacos que são altamente ácidos, eles têm melhor absorção por onde? Pelo estômago. Diferente daqueles que são absorvidos e que têm caráter alcalino, que são melhor que absorvidos aonde? Na luz do intestino. O próprio fato do tempo de esvaziamento e motilidade gástrica. O que quer dizer isso? A presença de alimentos muitas das vezes facilita a absorção ou também dificulta a absorção no trato gastrointestinal, fazendo com que esse agente tóxico ele fique mais tempo o quê? Ele fique mais tempo circulando ou demorando a ser o quê? A ser absorvido pela membrana. Tá? Nós temos exemplos, temos o próprio uso de certos fármacos, tá? Principalmente anti-inflamatórios não esteroides, que eles são administrados após a ingestão, tá? Após a ingestão de alimento, para facilitar sua absorção. Por quê? Porque ele utiliza moléculas do próprio alimento que auxiliam no seu transporte através da membrana. Como também nós temos alguns exemplos, tá, de certos tipos de metais que eles conseguem ser absorvidos, tá, quando o estômago está em jejum, sem nenhum alimento. Por quê? Porque eles penetram facilmente. E, por último, nós temos o quê? O ciclo enterohepático.
E isso é um problema, uma problemática para nós, por qual motivo? Porque vários agentes tóxicos, eles sofrem circulação enterohepática. É o caso de alguns derivados, tá, do mercúrio, como também do próprio arsênico, tá, que são dois tipos de metais que, uma vez ingeridos, eles sofrem, tá, processo de biotransformação, só que uma pequena parte é excretada pela vesícula biliar, voltando novamente para onde? Voltando novamente para o fígado e sendo ativado e produzindo metabólitos tóxicos. Ficou claro essa resposta para vocês, dessa terceira pergunta que eu fiz para vocês, que eu peço para vocês, tá? Eu peço para vocês diferenciarem e explicar as vias respiratórias da via digestiva. Hein, meninada? Sim. Dani, tá certo? Pamela, Andréia, Daiane, Gleison. Certo. Ok, professor. Hein, tá tudo ok? Tá ok, professor. Tá ok. Agora, a última pergunta dessa primeira etapa do nosso exercício, eu pergunto assim para vocês: quais são os fatores que influenciam na distribuição e explique cada um deles, tá? Não se esqueçam que a toxicinética, tá? Ela é compreendida, tá bom, por 4 processos. O primeiro processo, que é o processo da absorção, nós já conversamos, que é a passagem do agente tóxico para a corrente sanguínea. O segundo processo é o que nós chamamos aqui de distribuição. E a distribuição nada mais é do que a passagem, ou seja, é quando o agente tóxico, tá, ele atravessa a membrana e cai na corrente sanguínea, na circulação sistêmica, tá? E ele vai ser o quê? Distribuído para os órgãos de biotransformação. E aqui nós temos alguns fatores que são de suma importância, como, primeiro, as propriedades físico-químicas, ou seja, a propriedade físico-química. Não se esqueçam que quanto mais lipossolúvel esse agente tóxico, mais facilmente ele penetra e mais facilmente ele consegue ser distribuído. A polaridade, ou seja, quanto mais polar, quanto mais presente grupamentos polares, tá, faz com que esse agente tóxico seja melhor distribuído também. Agora, o outro tópico aqui, tá, diz respeito à ligação às proteínas plasmáticas. E esta questão da proteína plasmática, ela é de suma importância, por quê? Porque durante a distribuição do agente tóxico, esse mesmo agente tóxico, ele precisa se ligar a uma molécula de proteína, para que essa proteína consiga transportá-lo pela corrente sanguínea ou pela corrente linfática até algum órgão de biotransformação. E nós temos vários tipos aqui de proteínas, sendo que a maioria dos agentes tóxicos se ligam à albumina, mas eles também podem se ligar a lipoproteínas, a alfa-1 glicoproteína ácida, tá? Eles também conseguem fazer esse tipo de ligação com essas outras proteínas aqui. Além disso, tá? A albumina, por ser a mais importante proteína, ela consegue também ter uma grande afinidade por agentes tóxicos, dependendo da sua característica físico-química. Por exemplo, agentes tóxicos, como no caso de fármacos ácidos, eles têm uma maior afinidade a se ligar com ela, com a proteína, com a albumina, diferente daqueles que são alcalinos, que eles não têm tanta afinidade para ligar-se com a albumina. Agora, tá? Dentro
tá ok? Dentro desses fatores de distribuição, tá? Nós também temos o quê? A presença das barreiras biológicas, que elas são classificadas, que elas podem ser de dois tipos. Primeiro, a barreira hematocefálica e a barreira placentária. A barreira hematocefálica ela é representada pela membrana que cobre o sistema nervoso, tanto o central quanto o periférico. E ela é uma barreira altamente seletiva para determinadas substâncias que penetram sobre ela. Por isso que ela é considerada uma barreira, tá, seletista aqui. É diferente da barreira placentária, que ela também é uma barreira seletista, mas ela também é uma barreira bioquímica. Por que é uma barreira bioquímica? Porque não se esqueçam que essa barreira, por mais que proteja e envolva o feto em desenvolvimento, é uma barreira que no seu interior ocorrem pequenas reações, tá? E essa barreira, ela também consegue fazer com que haja passagem de substâncias que são não somente nutrientes, mas também que são essenciais para o desenvolvimento do feto. E, consequentemente, quando ocorre uma exposição a um agente tóxico, esse agente tóxico, por conta de uma alta afinidade pela barreira e pelos componentes que estão presentes na barreira placentária, ele consegue penetrar e fazer um dano tóxico. Tá? Não se esqueçam também, tá, que na distribuição, tá ok? Nós temos o que nós chamamos de volume de distribuição e dos parâmetros toxocinéticos. O volume de distribuição corresponde à quantidade a quantidade de agente tóxico que será distribuído, tá? E que estará ligado à sua e que estará ligado ou complexado, tá? Que é uma outra maneira de você chamar esta interação, essa ligação do agente tóxico com a proteína, tá? E realizar o seu transporte. Desta forma, nós temos aqui o quê? Que agentes tóxicos que apresentam um alto volume de distribuição, tá? O que nós estamos dizendo aqui? Que esse agente tóxico, tá? Ele está onde? Ele está na circulação sanguínea. É diferente quando eu digo que um agente tóxico apresenta um pequeno volume de distribuição. Ou seja, é porque esse agente tóxico ele está complexado, ou seja, ele está ligado a uma proteína plasmática. Recapitulando para vocês, quando eu falo do volume de distribuição, eu estou dizendo para vocês que este volume de distribuição corresponde à quantidade que esse agente tóxico vai estar no sangue, na corrente sanguínea, e o quanto dele vai estar ligado à sua proteína plasmática. Por isto que certos agentes tóxicos, quando apresentam um volume de distribuição longo, é porque eles têm o quê? Eles se apresentam numa quantidade, numa concentração que faz com que eles fiquem mais tempo circulando no sangue. É diferente daqueles que apresentam um volume de distribuição menor. Por quê? Porque quanto menor for a quantidade desse agente tóxico distribuído, ou seja, na corrente sanguínea, aqui, tá? Mais facilmente dele se ligar a uma proteína plasmática e mais facilmente dele ser transportado. Bem, meninada, dessa primeira bateria de exercícios de toxicinética, tá tudo ok? Ficou tudo claro aqui para vocês? Querem que eu repita alguma coisa? Querem que eu explique alguma coisa para vocês? Professor, só uma dúvida aqui. Fala, André. O agente tóxico alcalino, ele não tem afinidade com a albumina, é isso? Não é que ele não tenha afinidade com a albumina, mas ele apresenta uma afinidade, ele não apresenta tanta afinidade assim a se ligar à albumina. Ele tem característica de se ligar com outros tipos de proteína, tá? Que tenham uma afinidade, que tenham uma característica básica juntamente com ele para poder se interagir, para poder se ligar.
Entendi, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, meninada? Daiane, Dani, de Orlando, Elaine, Pamela, Giovana. Alguma dúvida? Ou posso seguir? Pode seguir, professor. Tá? A nossa segunda bateria de exercícios de toxicinética, tá? É a respeito do processo da biotransformação e da excreção, tá? Relembrando para vocês, tá? Dentro da toxicinética são 4 processos. Nós já conversamos sobre o processo da absorção, sobre o processo da distribuição. Agora nós falaremos sobre o processo da biotransformação. E eu pergunto para vocês, tá? O que é biotransformação? A biotransformação, tá? Para seguir aqui uma sequência para vocês, tá? A biotransformação nada mais é do que qualquer alteração, ou seja, é uma alteração, é uma reação química que está ocorrendo na estrutura do agente tóxico no nosso organismo. Isto é biotransformação. É toda alteração que ocorre na estrutura química do agente tóxico. Tá? E esta alteração, ela ocorre através, tá, da participação de enzimas, aonde ocorre por 2 tipos de reação. Uma reação de fase 1, que é representada por reações de oxidação, redução e de hidrólise. E uma segunda reação, que são chamadas reações de fase 2, tá? Que são de conjugação e síntese. Pessoal, tá? Falta 1 minuto. Daqui a pouco vai cair o link, eu vou mandar de novo um novo link para vocês, tá? Para vocês estarem sabendo, tá bom? O principal órgão aqui de biotransformação é o fígado. Ou seja, as reações que ocorrem aqui, as reações de biotransformação, são reações hepáticas, mas nós também podemos observar, nós também podemos ter reações de biotransformação em outros órgãos, como, por exemplo, nos pulmões, nos rins, nas mucosas gástricas e na pele. Lembrando que, se a gente pegar o fígado como um órgão